Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus e a companhia do Espírito Santo nos assistam nesse momento quando queremos meditar com base no Evangelho de Lucas, capítulo 13, tema: Jesus quer nos reunir como seus filhos. Muito amados irmãos e irmãs do Senhor e Salvador Jesus Cristo, talvez a grande maioria das pessoas aqui tenha nascido num contexto urbano. Mesmo se for esta a realidade, eu acredito que todos nós conhecemos muito bem a imagem da galinha com os seus pintinhos. Ela reúne os seus filhos debaixo das suas asas como sinal de aconchego, de proteção, de cuidado, de carinho. Esta é uma imagem que fala por si mesma. E essa é uma imagem forte também nas Escrituras Sagradas. Deus, por muitas vezes, se compara na Escritura com uma ave. Uma ave que coloca debaixo das suas asas os seus filhos. Uma ave que reúne, que congrega, que acolhe, que protege os seus filhos. O próprio Espírito Santo, no batismo de Jesus, manifestou-se corporeamente na forma de uma pomba. E ainda hoje a pomba representa, para os cristãos, o Espírito Santo. A imagem daquele que chama, congrega, ilumina, santifica e preserva toda a cristandade na única e verdadeira fé. A figura de Jesus, comparando-se a uma ave que deseja reunir os seus filhos debaixo das asas, também aparece no Evangelho de hoje, de Lucas capítulo 13, versículo 31 a 35. Queremos conhecer um pouco melhor o texto do Evangelho. Na realidade, Lucas capítulo 13 é um discurso que começa bem mais atrás. Começa lá no capítulo 9, versículo 51. Em Lucas 9, 51, o evangelista começa a narrar a viagem de Jesus para Jerusalém, lugar para onde ele iria a fim de dar a sua vida por nós. Nessa viagem, diz o capítulo 13, versículo 22, Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. No capítulo 13, versículo 24, ele falava dos que vão ser salvos, ensinando-nos a necessidade de entrar pela porta estreita. Nesse discurso de Jesus, que já começa no capítulo 9 e se estende até o capítulo que nós estamos falando hoje, o capítulo 13, Jesus fala muito claramente sobre o falso ensino, a falsa religiosidade dos escribas e dos fariseus, que mesmo tendo estado na presença física de Jesus, Jesus afirma que eles nunca estiveram espiritualmente presentes diante dele. Por isso Jesus afirmou que muitos, de muitos povos, virão e tomarão o lugar no reino dos céus, e que aqueles religiosos que eram de fachadas seriam lançados fora. Quando Jesus pregou essas palavras, quando Jesus denunciou a hipocrisia, a falsa religiosidade, a religiosidade maquiada, vivida de aparências, esse foi um recado de Jesus que não agradou nem os fariseus,
nem os escribas e nem Herodes. E aí no texto que começa hoje, Lucas 13:31, eles chegam com um recado de Herodes para Jesus. E eles trazem o recado e dizem: vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Esse Herodes é o mesmo que decapitou João Batista, o Herodes Antipas. João Batista foi um profeta corajoso. Ele teve a ousadia de dizer para Herodes: tu és um assassino de profetas. E quando eles trouxeram esse recado de Herodes para Jesus, Jesus manda um outro recado para ele. Está lá no capítulo 13, versículo 32. Jesus disse: vão e digam a essa raposa. Olhem como Jesus se dirige para Herodes, o chama de raposa. Raposa é um animal que de realeza não tem nada. É conhecido na natureza pela sua astúcia, pela sua esperteza no mau sentido. Na Bíblia é conhecida como um animal que destrói, que devasta. E quem já morou no interior sabe que as raposas são uma ameaça para o galinheiro, né? Elas matam as galinhas, elas comem, elas destroem e assim por diante. E aí Jesus diz: digam a esta raposa que eu ainda permaneço aqui, hoje e amanhã, e no terceiro dia, então eu termino o meu trabalho e vou adiante. Com isso, Jesus está querendo dizer que ele tem muito trabalho a fazer, e deixa claro que não é Herodes que vai precipitar o seu sacrifício, a sua morte, mas ele próprio vai concluir. Aliás, as últimas palavras de Jesus na cruz: está consumado, ele falou na hora que ele teve desejo de falar. Isso mostra a autoridade de Jesus, até no momento em que ele voluntariamente quis morrer por cada um de nós. E então, depois de ditas essas palavras, Jesus lança um lamento sobre Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Notem, irmãos, no capítulo 9, Jesus ainda estava longe de Jerusalém. Ele só vai chegar em Jerusalém no capítulo 19. Mas mesmo estando bem longe de Jerusalém, Jesus já lamentava a inconversão daquele povo de Jerusalém. Ele fala do seu imenso desejo de reunir e constata uma triste realidade: eles não quiseram. Jesus reúne nesse relato Herodes, o matador dos profetas, e Jerusalém, denunciada como uma cidade que também recusava os profetas. O profeta Jeremias, no texto que lemos hoje do Antigo Testamento, é uma prova disso. Vocês se lembram que na leitura, depois que Jeremias denunciou os erros do povo, o povo queria matá-lo. Em outras palavras, quando Jesus diz aquele lamento, quantas vezes quis eu reunir, ele demonstra ali o seu desejo de reunir os seus filhos. Estas palavras de Jesus, representadas aqui por Herodes, pelos escribas e pelos fariseus, ou melhor, essa acusação de Jesus, que se dirige nesse texto contra Herodes, contra Jerusalém, contra os escribas e fariseus, não é uma coisa só daquele tempo de Jesus, mas são palavras que ainda repercutem nos nossos dias. Jesus não estava falando de pessoas de fora do povo cristão. Escribas e fariseus se consideravam conhecedores das Escrituras. Portanto, Jesus está se dirigindo para pessoas de dentro do conhecimento da palavra.
pessoas que conheciam as promessas de Deus, mas que não confiavam nelas. Não é esse também o discurso, então, endereçado para todos os cristãos? O alerta de Jesus? Ainda hoje não é incomum no seio do povo de Deus a rejeição da pregação do Evangelho. E a rejeição ao Evangelho se mostra de muitas maneiras. No descaso, na indiferença que algumas pessoas dão para a pregação da palavra. E às vezes, quando deixamos de buscar o reino de Deus, deixamos muitas vezes passar despercebidas oportunidades. Deixamos a palavra de Deus, muitas vezes. Também não é rara a perseguição aos fiéis pregadores, como Jeremias, como outros profetas, que muitas vezes são rejeitados e discriminados ainda hoje. Muitas vezes, quando um pastor denuncia pecados, falhas, faltas, erros graves, o mau caminho muitas vezes com que alguns andam, alguns se enfurecem. Não percebem que nesse tipo de atitude muitas vezes podemos estar repetindo a mesma coisa que fez Herodes quando rejeitou a Cristo Jesus. Há algumas igrejas em alguns lugares do Brasil, onde quando um pastor chega, ali existem alguns coronéis, e alguém já diz assim: pastor, determinado assunto você não pode falar aqui, porque alguns coronéis vão se ofender com isso. Mas quando agimos assim, estamos desprezando a palavra de Deus. Não importa quem somos, precisamos acolher a palavra de Deus na sua retidão, com humildade, se ela nos exorta ou se ela nos consola. Rejeitar a pregação da palavra de Deus é não aceitar que somos falhos e que somos pecadores. É achar que estamos acima da palavra de Deus. Isto é o que acontecia com Jerusalém, quando Jesus disse aquele lamento. Isto é o que acontecia com Jerusalém, com Herodes, que desprezou e quis matar a Jesus. Isto é o que acontecia com aqueles que quiseram matar o profeta Jeremias. Por outro lado, uma maneira branda de demonstrar a rejeição a Jesus e a sua obra salvadora é também esta pregação light que se tem hoje em dia em muitos meios ditos evangélicos. Aquela pregação de que muitas vezes mais serve para massagear o nosso ego, tipo aquelas palestras de autoajuda, onde você sai com a ideia de que agora posso tudo, vou reformar o mundo, é só vitória. Essa não é a pregação de Cristo. A pregação de Cristo tem a cruz. Quem quiser ser meu seguidor, tome sua cruz e siga. A verdadeira pregação cristã nunca vai deixar de denunciar o pecado, mas nunca vai deixar de apontar para a cruz de Cristo como a única capaz de me remir dos pecados. Obviamente que não a cruz objeto, mas a obra que Jesus fez na cruz em meu lugar. Esta também é uma forma, muitas vezes disfarçada, de rejeitar a Cristo. É o que faz muitas pregações que ouvimos às vezes por aí. Será que nós, algumas vezes, sem perceber, também não fazemos assim? Jesus disse uma palavra dura de castigo contra aquele povo. Ele disse: a casa de vocês ficará completamente abandonada. Ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém, um evento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e destruída. A figura da raposa astuta, sorrateira, destruidora, ela contrasta no Evangelho com a figura da ave que atrai os seus filhotes para si, que abre as suas asas, que envolve, que abraça.
que lhes dá conforto, que lhes faz sentirem protegidos e guardados. É bem conhecida de todos nós uma história que a gente escutava no tempo da escola bíblica, e quem já foi professor de escola dominical já contou muitas vezes essa história, a história da galinha vermelha, mas ela é oportuna. A galinha vermelha vivia num sítio, e ela uma vez teve uma ninhada de filhotes. E um belo dia a galinha vermelha estava passeando no meio de uma plantação com seus filhotes, quando de repente houve um incêndio naquela plantação. E a galinha então começou a correr com seus filhotes, e quando viu que não dava mais, os abrigou debaixo das suas asas. Quando depois o fazendeiro foi, encontrou a galinha, ela estava uma bola de carvão. Mas quando ele mexeu nela, debaixo dela estavam todos os seus filhotes, vivos e protegidos. Ela deu a vida para salvar os seus filhos. Essa história, ela nos remete a compreender o maior gesto de amor que Jesus fez por nós, quando Ele também abrigou debaixo das suas asas de amor todos os seus filhos e deu a sua própria vida morrendo na cruz. Estamos hoje no segundo domingo do tempo da Quaresma, um tempo muito especial para meditar em tudo que Jesus fez por nós, no seu amor, na sua misericórdia por cada um de nós. E o Evangelho de hoje nos vem mostrar que o desejo de Jesus é de reunir os seus filhos. Essas palavras de Jesus são um doce Evangelho, um doce convite para nos dizer que Ele quer nos proteger debaixo de suas mãos, das suas asas de amor, de carinho. Queridos e amados em Jesus, Jesus quer nos reunir como seus filhos, e isto é um grande privilégio. Alcançados por Jesus, guardados no seu amor, conhecedores da sua graça, nós podemos cantar as palavras do hino 93, estrofe número 5, onde diz assim: devo agradecer-te tanto, ó Jesus, tamanha dor, chagas, agonia, pranto, penas e mortal horror. Vivo e morro consolado por teu sangue perdoado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Jesus quer nos reunir na sua palavra, na Santa Ceia e no batismo. Permaneçamos firmes em Jesus, debaixo do seu cuidado, até o dia em que Ele nos levar a morar com Ele nos céus. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Amém.